Olá, eu sou Francine Miranda Soares Del Piero, da turma do mestrado profissional em Educação Física em Rede Nacional PROEF, Polo UFES. Esse é meu mapa conceitual das problemáticas da educação física, e entre as problemáticas que a gente estudou, foram 7. A primeira foi o abandono do trabalho docente, que eu vou explicar aqui agora, né? Ele ocorre por alguns fatores, né? E um deles, né, a gente pode identificar que foi o processo da transformação, o processo de transformação da área, né? Em 1980, houveram algumas pesquisas relacionadas à prática docente da educação física e muita crítica à questão da esportivização, assim, né, das aulas, né? Aulas somente de conteúdos do esporte, né? De uma maneira tradicional, de uma maneira bem excludente. E aí muitos profissionais sabiam o que não fazer, mas não estudos não deram assim subsídios, não deram segurança para que eles pudessem fazer outras práticas dentro da educação física, e muitos optaram pelo abandono do trabalho docente. Tá? Outra questão também que relacionada a essa problemática são as condições objetivas do trabalho, questão de salário, questão de local inadequado, falta de materiais, né? E faz com que os profissionais se desanimam, de certa forma, a fazer o seu trabalho como deveria, né? Também tem a questão da cultura escolar e a sua relação com a disciplina, né, que muitas vezes a escola coloca a educação física como algo que não acrescenta nada de importante ao estudante, né? Tem essa questão da invisibilidade da disciplina dentro da escola, né, como um conteúdo importante, como algo que acrescente na vida do estudante. Tá? E também a questão do abandono também está relacionada muitas vezes às disposições sociais do professor atualizadas no contexto de trabalho. Então, às vezes, ele coloca outras prioridades da vida dele à frente do seu trabalho, e isso aí repercute dentro da escola, né, de uma forma muito, muito complicada, uma forma, né, como uma problemática mesmo. Então, esses são alguns dos fatores, né? O abandono do trabalho docente é uma questão bem complexa, mas que às vezes a gente pode compreender como que se configurou, né, durante os anos essa problemática dentro da educação física. Outro problema está relacionado à relação teoria e prática, né? Que com o modelo tradicional, né, mais antigo, que permeou a disciplina, dava-se ênfase ao ensinar a fazer, né? Ele tinha um caráter excludente, priorizava os alunos mais habilidosos, e o professor era o detentor do saber. Então, a criança fazia aquele movimento porque tinha que ser feito daquela forma, porque no esporte tal era daquele jeito, e ele fazia, né? Ele somente repetia os movimentos, ele fazia os movimentos por fazer. Então a ênfase era ensinar a criança a fazer aquele movimento, ela fazia e pronto, já era contemplado. E aí, com o processo de transformação da área, que foi citado anteriormente, que fiz até um link, surgiram os movimentos renovadores, né, com aquelas pesquisas todas, e passou a considerar que o conhecimento sobre o fazer na educação física, né, não é simplesmente repetir um movimento por repetir, é contextualizar, fazer uma crítica sobre aquilo, né? E o aluno compreender tudo que envolve ali aquele movimento, aquela atividade que está sendo realizada, né? Então tem aquela questão conceitual mesmo que adentrou na educação física. E esses movimentos renovadores, eles possibilitou diferentes propostas pedagógicas na educação física, né? E dentre elas a cultura corporal de movimento, que é o que está sendo mais utilizado nesse momento, assim, né, o que está prevendo até dentro da Base Nacional Comum Curricular, né, que vem de uma proposta assim, de vários conteúdos, né, de várias experiências corporais, né, que vão sendo trabalhadas durante todos os estágios que os alunos passam dentro da educação básica. E aí, dentro dela, existe a compreensão das práticas corporais, e não só as aulas envolvendo a experiência corporal. Então, assim, não é só o fazer, né? Tem a contextualização dessas práticas corporais, né? E isso é muito importante
para ser considerado, né, dentro dos movimentos renovadores. E a aula, ela deve, essa questão da teoria e prática, na verdade, nesse contexto aqui, ela não fica dividida como, né, esta aula vai ser teórica, esta aula vai ser prática, não, é uma aula que ela, a teoria e a prática, elas se envolvem de maneira que se torna algo que flui de uma forma harmônica dentro da aula, né? Não é assim, não tem essa divisão. Agora é teoria, agora é prática. Não. As questões conceituais, elas vão surgindo dentro de toda a aula, sendo sem a necessidade de haver esse rompimento, né, entre momento prático e momento teórico. Tá? Outro aspecto da, da, das problemáticas são os aspectos legais da educação física escolar, né? Que a educação física escolar, ela tem a sua especificidade, ela tem essa questão de ser facultativa em alguns casos para determinados alunos. Então tem a lei das diretrizes e bases, né, LDB, de 1961 e de 1971, a prática da educação física era obrigatória nos cursos primários, educação primária e ensino primário e médio, né, ginásio e colégio, aos alunos com a idade de 18 anos. E era facultativa ao aluno apenas em algumas das seguintes condições: que trabalhasse mais de 6 horas por dia, estudasse à noite, tivesse mais de 30 anos de idade, prestação de serviço militar, que fosse fisicamente incapacitado, né? Aí teve uma reformulação em 1996, ela passou de uma atividade a um componente curricular, também que muda a questão da visão dela, né, a configuração dela dentro da escola, né, que ela ganha uma notoriedade aí nesse momento, né, de simplesmente uma atividade dentro da escola a um componente curricular, né, e ela passa a ser facultativa nos cursos noturnos. Posteriormente, né, chegou a Lei 10.793, né, de dezembro de 2003, né, é a lei que vigora atualmente e torna a educação física facultativa, não mais a pessoas que estudam no período noturno, mas também que se enquadram nas condições indicadas, trabalhadores, pessoas com mais de 30 anos, militares e mulheres com prole. Né? Essas são a problemática dos aspectos legais da educação física, né, que na verdade é passível de ser discutido, porque às vezes a interpretação dela ocorre de forma equivocada, né, porque não fica tão claro se a pessoa está totalmente liberada de fazer as aulas totais, né, da educação física, não precisa fazer a educação física, ou se ela não precisa praticar ali naquele momento onde ocorre a prática na aula, porque a gente tem que considerar que a educação física ela tem o que ensinar, né, ela tem o que refletir, né, então assim é bem complexa essa questão da forma com que a pessoa vai ver essa lei e vai interpretá-la. Outra problemática que a gente estudou foi a questão da indisciplina e afastamento dos estudantes, né? Então, existem algumas razões desses afastamentos, né? Uma delas é a questão do contraturno, que já ocorreu muitas vezes, ou ainda ocorre em alguns locais, de a educação física ser trabalhada no contraturno, né? Em um turno a criança faz as outras disciplinas e no contraturno ela retorna na escola para fazer somente as aulas de educação física, e isso faz com que alguns estudantes desanimem, não queiram, né, tá retornando, dificultem, né, com que eles participem das aulas de educação física. Tá? E outra situação é a questão da repetição dos mesmos conteúdos durante todo o processo de escolarização, né? A questão dos esportes, handball, futebol, vôlei e basquetebol, né? Então, assim, os alunos faz com que os alunos não tenham muito interesse mais ali para a questão da disciplina. Eu fiz um link que essa situação ela é oposta, né, ao que prevê, o que se fala hoje sobre
cultura corporal de movimento, que traz bastante conteúdos diversificados, né? Dentro da dança, lutas, ginásticas, né, e outros, né, que faz com que as aulas sejam mais dinâmicas, né, e não tenham essa repetição, né, de conteúdos durante toda essa fase escolar do aluno. Então, e aí também temos a questão da indisciplina, que é uma questão que atrapalha realmente o trabalho docente e que é uma responsabilidade da família e da escola. Então, são dois problemas ali que são necessários de enfrentar, né, e que muitas vezes não comportam soluções simples, mas que são realidades que a gente tem que vivenciar, enfrentar e tentar resolver dentro da escola. Tá? E e sobre essa questão da disciplina dos afastamentos do estudante, é importante o profissional de educação física, o professor, perceber o seu papel nesse momento, assim, de rever a sua atuação e perceber o porquê que ele não está tendo esse comportamento de indisciplina, o que está fazendo com que aconteça esses afastamentos das suas aulas, né? Se ele tem ali uma participação nessa questão. Né? Então a gente tem que perceber que o aluno tem o direito de aprender e a gente tem que dar oportunidades equitativas aos alunos, né? Contemplar a diversidade dos alunos e criar um clima colaborativo. Então, assim, o aluno tem que se sentir parte da aula, né? Às vezes a gente faz uma abordagem que pode estar interferindo em questões ali internas do aluno e fazem com que ele não se sinta como integrante ali daquele grupo. Então a gente tem que perceber a nossa atuação também, né? E às vezes ressignificá-la para a gente conseguir alcançar todos os alunos, né? E buscar com que eles participem e fiquem fique garantido ali o seu direito de aprender, né? Porque nós temos muito o que ensinar na educação física. Outra problemática estudada está relacionada às dificuldades relacionadas ao ensino do esporte, né? Aí, por muito tempo, tivemos o modelo esportivista dentro da educação física, né, que tem seus aspectos médicos, né, a busca da saúde, o corpo forte, atlético, né, possui também influência militar, a questão do fortalecimento do corpo, da ginástica, né. Aí aqui eu fiz um link por aqui, ó, que, com a questão do modelo tradicional, né, que esse modelo esportivista ele tem essa ênfase mais no ensinar a fazer, caráter excludente para os alunos mais habilidosos, né? Então tem a ver com essa questão tradicional do, do ensino. E aí também em contraponto, eu puxei também aqui a questão dos movimentos renovadores, né? Que vão lá também repensar, né, sobre o esporte da escola, né? Que o modelo esportivista ele trazia o esporte para a escola, né? O esporte na escola, né? Aquele esporte conforme o modelo das federações, confederações, com as regras, com aquele monte de materiais específicos. Era o esporte na escola. E aí, com os movimentos renovadores, também repensaram sobre isso e se chegou ao esporte da escola, né, que ele tem o objetivo de conhecimento para a formação do aluno, sem a padronização esportiva. Né? Não tem necessidade de ser aquele esporte conforme é visto na televisão, conforme é jogado nos campeonatos, né? Fora da escola, ele pode ser totalmente adaptado à realidade da escola, ele pode ser totalmente adaptado à realidade dos alunos, né? Não necessita que se tenha o rendimento de alta performance, né? O rendimento máximo, e sim um rendimento ótimo, né? Aquele que o aluno consegue fazer, né? Aquele rendimento que ele vai melhorar ali conforme as suas possibilidades e as suas limitações. Então, tudo tem que ser considerado aí dentro do contexto escolar, que ali a gente não está formando atletas, a gente está, né,
formando o aluno, o indivíduo ali como um todo, né? Então a gente tem que repensar sobre isso, né? E o esporte da escola ele é diferente, né, do esporte na escola. E aí nessa perspectiva a gente tem que ultrapassar, né, os limites do ensinar a fazer, sendo determinantes também o ensinar sobre o fazer, né, contextualizar, né, o esporte, contextualizar as práticas que estão sendo realizadas, né, e problematizar também as situações que ocorrem dentro da aula, referente aos assuntos, né? Então, a gente tem que ensinar também sobre o fazer. E dentro disso, a gente tem que fazer a categorização dos saberes corporais, conceituais e atitudinais, né? E aí, dessa forma, a gente vai estar fazendo esse movimento de formação, né, integral do aluno. E aí também nós estudamos dentro das problemáticas as questões de gênero na educação física escolar, né? Que tivemos aí por um tempo as aulas separadas por gênero, né? Tinha aulas para meninas, aulas para meninos, um professor para cada gênero, né? Podemos dizer assim. E aí foram repensadas sobre a questão das aulas mistas, né? Que na verdade ela dá uma equidade de gêneros, né? Dá oportunidade de acesso às mesmas experiências a qualquer, né, indivíduo, né, nas aulas. Então, ela é considerada como mais adequada, né, no momento. E aí, a gente tem que problematizar essa questão porque parece muito simples, né, você falar assim de gênero, né? E aí a gente tem que ver que o conhecimento a respeito das configurações diferentes de identidade e de orientação do desejo sexual também são importantes. Não basta dividir meninos e meninas, né? Tem pessoas que às vezes não se identificam ali com um grupo ou com outro, né? Se você se considerar somente a questão biológica. Né? Então a gente deve considerar nas aulas de educação física também essa questão da identidade de gênero e da questão das orientações do desejo sexual, que isso influencia muito nas aulas, né? E a gente, em vez de fazer julgamentos, né, e tentar estereotipar ali qualquer aluno, a gente tem que, na verdade, nas aulas de educação física, a gente tem que construir espaços e tempos, né, mais acolhedores, né, e garantir o direito à aprendizagem a todo e qualquer estudante que esteja sob, né, a nossa responsabilidade docente. E aqui eu fiz o link dessa responsabilidade com a questão do direito de aprender, né, a todos, que deve ser garantido. Então, a gente tem que repensar sempre, né, que às vezes é uma questão que parece simples, né, falar de gênero é meninos e meninas, mas que na verdade é mais complexa do que parece, e são indivíduos que estão dentro da nossa aula e que devem ser considerados, que têm o direito de aprender também, e que a gente não pode, em nenhum momento, discriminá-los ou julgá-los e negá-los a eles esse direito. E, por último, estudamos sobre os temas geradores, os problemas dos contextos pedagógicos dos professores e pesquisadores do PROEF. Né? Nessa perspectiva, a educação é pensada de forma contextualizada, problematizada e interdisciplinar. Né? A busca a formação integral do aluno, né? O aluno é sujeito da aprendizagem, o processo educativo ele se configura em torno de situações, problemas reais, né, da comunidade ou da escola em si, e ela busca a formação de cidadãos mais críticos, né? E tem como base o diálogo reflexivo, né? O diálogo reflexivo ele não é um elemento único, contudo ele é fundamental para a educação tratada de forma libertadora, né? Que vai fazer com que as pessoas busquem, né, a superação de problemáticas reais ali do convívio delas, do contexto escolar, comunitário em si. Né? Então, essas foram as problemáticas estudadas nesse conteúdo dessa disciplina, problemáticas da educação física. Esse foi meu mapa conceitual, né? Espero que vocês tenham compreendido a forma com que eu visualizei as disciplinas e tudo que foi estudado até o momento. Tá? Um abraço a todos e até a próxima.